Estamos no último domingo do mês de agosto, mês das vocações. Podemos ver aqui uma sequência bonita: agosto, mês das vocações; setembro, mês da Bíblia; outubro, mês missionário. A igreja é mãe e mestra. Entendemos pelo mandado que Jesus deu à igreja: ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo quanto vos ordenei. A igreja, por ela nascemos na fé como filhos de Deus. Ela é mãe. Pela igreja nascemos na fé, pela graça do batismo. A igreja nos faz filhos de Deus. E é importante que a igreja também, e a missão dela, ser mestra. Que ela nos instrua constantemente na palavra de Deus. Só vamos viver bem a nossa fé se tivermos intimidade com a palavra de Deus, porque é ela que orienta o nosso agir. E da palavra de Deus decorre também a doutrina da igreja. E nós, sacerdotes, catequistas, evangelizadores, somos chamados a transmitir a fé na sua integridade e integralidade. Integridade, toda a fonte, toda a palavra de Deus, toda a doutrina, na integralidade, sem alterar, sem adulterar. É o que é condenado no evangelho de hoje, está? Tirando a integralidade da palavra de Deus e pondo preceitos humanos no lugar. Então temos que ter cuidado. Tanto é importante a integridade, dar a palavra toda, quanto é importante a integralidade. Não mudar o conteúdo da palavra, não distorcer a palavra de Deus que nós somos chamados a anunciar. Nesse mês das vocações, começamos com as vocações aos ministérios ordenados, dos diáconos, sacerdotes e bispos. Passamos pela vocação de constituir famílias. Chegamos à vocação dos consagrados e consagradas. Passamos pela vocação dos leigos com seus muitos ministérios dentro e fora da igreja. E hoje chegamos à vocação dos catequistas. Todos a serviço de promover o anúncio, a transmissão da fé. E assim nós vamos, esse evangelho, as leituras desse final de semana, praticamente nos dias de uma oportuna abertura do mês da Bíblia. Então, as leituras nos permitem uma bonita virada, porque hoje todos os textos estão falando da palavra de Deus. E bem vivido o mês da Bíblia, crescendo na intimidade com a palavra de Deus, somos chamados a anunciar, não ficarmos fechados em nós mesmos, dentro dos templos, ou no nosso egoísmo espiritual. Eu conheço muito da minha fé só para mim mesmo, mas eu não comunico com alegria esta fé, esse conteúdo da fé que está na minha vida. Tem egoísmo para as coisas materiais e tem egoísmo também da vida espiritual. Quando eu me aproprio do conteúdo da fé e não o transmito com alegria. Por isso que o Papa diz a alegria do Evangelho que nos invade. Aquela alegria de muitos que fizeram a experiência do encontro com Cristo, palavra. Se mostraram incontidos nessa experiência. Seja a samaritana, seja Zaqueu, seja Mateus, seja Paulo, seja Nicodemos, seja as tantas bonitas figuras bíblicas, que mostra que quem faz a experiência da graça do encontro com Cristo se torna incontido. Ele não consegue reter em si. Caso contrário, a fé é só uma superficialidade que Jesus está dizendo hoje, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Quando a nossa fé é só um verniz, que nos faz rezar alguns momentos da nossa vida, mas não é uma fé contagiante. Seu coração está longe de mim.
Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, se o nosso tesouro é Cristo, se o nosso tesouro é a palavra de Deus, é aí que nós depositamos o nosso coração. É a partir daí que a nossa vida é orientada. Fazendo o caminho dessas leituras, podemos pegar mais no final, quando vamos ver Jesus, o enviado do Pai, palavra, Tiago, junto à igreja primitiva, dizendo da palavra, e no Antigo Testamento, a palavra no Deuteronômio, através de Moisés. Todos preocupados com a mesma coisa. Não levar a sério a vivência da palavra. Jesus com os mestres da lei e fariseus, que transformou a palavra em preceito. Tiago falando, não enganeis a vós mesmos. Moisés dizendo, coloque em prática. Essa sequência bonita das leituras bíblicas. Vós abandonais o mandamento de Deus, diz Jesus, para seguir as tradições dos homens. Essa foi a primeira parte do texto. Foi enchendo a prática religiosa de preceitos exteriores, como lavar pratos, louças, vasilhas de cobre, não poder tomar refeição quando chega da rua sem tomar banho, achando que aí estava todo o sentido da fé. Deus fala, isso são exterioridades, isso são preceitos que vocês colocaram na prática religiosa, vendo só a exterioridade, mas não olhando para dentro como deve ser olhado. Jesus condena uma religião que não passa das aparências, uma religião que não transforma plenamente a vida da pessoa, uma religião que atrasa ao templo, mas que não leva o amor e a palavra de Deus no seu íntimo. Esta religião é impura, é falsa, está deturpada. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Hoje a gente vê muitos grupos aí que começam pela internet, que é um palco aí hoje de quem se autoproclama enviado e anunciador. Muitas vezes vai ensinar isso, vai ficar ensinando exterioridades da fé, vai ficar pondo camisa de força na prática religiosa, às vezes sem o menor testemunho da caridade. Seu menor testemunho, só uma prática religiosa doutrinária, a doutrina pela doutrina, sem mudança nenhuma na vida dessas pessoas, quase sempre pessoas egoístas e individualistas, fechadas em seus pequenos grupos, para dizer nós somos mais puros e mais santos que os outros, como esses fariseus e mestres da lei de hoje. E quando saíam à rua, falando, nós andamos aí no meio de muita gente impura. Então agora nós temos que tomar banho para tirar essas impurezas. Eles falam, não é essa impureza que atrapalha. E aí Jesus vai entrar justamente através da segunda leitura e do Evangelho, nós vamos ver o que é impuro e impuro. O final da segunda leitura, nós temos em Tiago sobre a religião pura ou impura. Com efeito, a religião pura e sem mancha, diz Tiago. E os mestres da lei e os fariseus foram reclamar com Jesus, porque os discípulos estavam se alimentando com mãos impuras. São Tiago está falando de religião pura. Fariseus e mestres da lei estão falando que os discípulos estão com as mãos impuras. E o que o Evangelho fez? Pôs uma vírgula, pôs uma frase entre vírgulas, que é para não deixar confusão, é para dar clareza que essa frase veio. Impuros porque no olhar dos mestres da lei e fariseus eles estavam impuros, mas na autenticidade eles não estavam impuros. Por isso, o Evangelho fez questão de trazer a frase, sem tê-la lavado. Ou seja, os fariseus estavam vendo só sujeira exterior, sem as terem lavado.
Jesus quer, aí no final do Evangelho, após condenar, ele vai dizer o que é pureza e o que é impureza. Que pureza não se vê por fora, impureza não se vê por fora, impureza é por dentro. Às vezes tem gente que está com a roupa bonita, com as mãos limpinhas, perfumado, parece que está tudo puro. Mas lá dentro Jesus usou uma outra passagem do Evangelho. É como um túmulo que você reveste de mármore, parece que fica um luxo por cima. Mas lá dentro, cheio de podridão. Então, às vezes nós somos assim, túmulos, com um acabamento bonito, mas lá dentro é a podridão do corpo que se desfez. Não podemos ser cristãos assim. A impureza dos discípulos não está em não ter lavado as mãos para comer, ou dos fariseus, Jesus diz a eles. A impureza não é esta exterioridade, a impureza está dentro do homem. Às vezes eu vou numa pessoa aí num expediente de trabalho, que ele tem que surrar mais a mão, suja a roupa naquele trabalho, as mãos, você vai dar a mão à pessoa, a pessoa vira assim, com receio de que você não vai pegar na mão, porque a mão está suja, fala, não, essa mão está limpa. Isso é sinal do seu trabalho, do seu ganha-pão. Isso não suja nem contamina ninguém. Nós temos que ter medo de mãos que às vezes estão aparentemente limpas, mas são sujas nas suas atitudes. Essas mãos que são perigosas. Essas mãos que na aparência não diz o que faz e o que pretende fazer, mas que as ocultas pratica toda forma de mal. Prejudica muitas pessoas com seus interesses. Essas mãos são perigosas. São mãos que agem na surdina, são mãos que fazem reuniões às escondidas, são mãos que fazem acordos de propinas, são mãos que planejam corrupção, são mãos que planejam desonestidade, são mãos que só pensam em dinheiro. Essas mãos são sujas. São mãos que não são capazes de fazer o bem às pessoas. Essas mãos são sujas, são impuras. Com efeito, a religião pura e sem mancha, diz São Tiago, diante de Deus é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Uma prática religiosa que não se fecha ao amor fraterno e uma prática religiosa que não se deixa contaminar pelos erros do mundo. Uma prática religiosa que não deixa a pessoa afastar da verdade, do amor, do bem que ela é chamada a fazer. Não adianta nada ela se mostrar limpa dentro da igreja, mas durante a semana fazer muitas coisas que prejudicam os outros. Esta religião é que São Tiago está dizendo que não pode. Todo dom precioso vem de Deus, toda dádiva vem do alto. Deus dá a palavra, que é preciosa, fonte de vida. Deus deu o seu Filho, que é o maior bem que vem, dádiva da que vem do céu. Que São João anuncia assim: a palavra se fez carne. Deus quis tanto se mostrar perto de nós e falar ao nosso coração a sua palavra, que enviou o seu Filho. É dádiva da que vem do céu. É o céu que transborda para nós, para nos mostrar, e as leituras de hoje vão dizendo, para nos levar para lá, para nos ajudar a caminhar na direção do céu. De livre vontade, Ele gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que primícias de suas criaturas. Nós nascemos no batismo como filhos de Deus e ali também somos gerados na palavra para sermos primícias. No mundo em que vive aí, às vezes tão sem compromisso com a verdade, com o bem, nós somos chamados a ser primícias. Que nós nascemos nesta palavra. Então Moisés está dizendo para a casa de Israel, Israel, agora nós podemos dizer para a igreja nos dias de hoje, novo Israel.
que nós somos o novo Israel. Moisés está conduzindo a casa de Israel para a terra prometida, segundo a promessa de Deus. Jesus veio até nós para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É para ser o novo Moisés que conduz o novo Israel à terra prometida. E a terra prometida agora é a glória de Deus, é a eternidade. Para aqueles que seguirem Cristo de perto, se tornarem seus discípulos, viver a palavra de Deus, vão entrar. Por isso o Salmo veio falar: quem vai entrar em vossa casa, Senhor? Nós conhecemos tanto esse Salmo. Se nós vivermos com sinceridade a palavra, é aquele que foge do pecado, é aquele que pratica a justiça, é aquele que tem a verdade no íntimo, é aquele que não calunia, é aquele que não prejudica o irmão, é aquele que não insulta o vizinho, é aquele que respeita o Senhor, é aquele que não usa o dinheiro com ambição e usura, é aquele que não se deixa subornar para prejudicar os outros. É esse que vai morar na casa do Senhor. Não é quem teve uma religião de aparências, não. É quem teve uma espiritualidade profunda à luz da palavra de Deus. Agora, Israel, ouve os decretos que eu te ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de nossos pais. Nada acrescenteis. Integridade e integralidade. Nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo. Mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos prescrevo. É assim que entrareis na terra. E São Paulo vai dizer, São Tiago vai dizer: todavia, sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se eu venho na igreja, escuto a palavra de Deus e não vivo essa palavra, eu não estou enganando o padre, eu não estou enganando o bispo, eu não estou enganando o catequista, eu não estou enganando ninguém, eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou dizendo que eu quero entrar no céu, na terra prometida, mas eu estou trilhando outro caminho que não vai me levar para o céu. O que é isso? São Tiago diz: enganar a si mesmo. Porque ainda que a gente possa, aos olhos de quem está ao nosso lado, camuflar, dizer uma coisa e fazer outra, mas a minha vida está sendo desenhada nesses momentos. Estamos enganando a nós mesmos quando achamos que estamos levando vantagem, desprezando a palavra de Deus para fazer as coisas do meu interesse. Eu estou enganando a mim mesmo, eu não estou me edificando, eu não estou ganhando a vida eterna que eu sou chamado a ganhar todos os dias, até que eu possa entrar nela, ao fim do curso desta vida. Estou enganando a mim mesmo. Ninguém engana, bobagem pensar: eu estou enganando o padre, estou enganando o bispo, estou enganando a minha família, estou enganando não sei quem. Está enganando é você mesmo. Toda mentira, toda desonestidade, engano é você mesmo. Esse mal está deteriorando é quem o pratica. Infelizmente prejudica quem está à sua volta, mas deteriora quem pratica. Hoje vivemos um tempo de muitas crises por causa disso. Nós temos aí crise política, crise ambiental, crise econômica. Essas crises são consequência da crise maior. Qual que é a maior e pior de todas as crises? É a crise ética. Quando as pessoas perdem o senso da honestidade. É a crise ética. Quando as pessoas perdem o senso do bem. Esta é a pior crise. Que as pessoas ficam irresponsáveis e inconsequentes. Não existe mais valor a observar.
já não tem compromisso com a verdade, com o bem, com a justiça. É o interesse que manda. Isso é crise ética, isso é crise moral. É tirar vantagem a todo custo, é ganhar dinheiro de qualquer jeito. Isso é crise ética. Dela vem as outras crises. Vem a crise na política, vem a crise na economia, vem a crise no meio ambiente, vem a crise nas famílias. Porque perdeu o fundamento, perdeu o compromisso com a verdade. Tudo ficou só exterioridade, isso é crise ética. Quando se tem exterioridade, não tem compromisso, não tem fidelidade. Hoje não tem fidelidade, hoje tem conveniência. Eu sou fiel com você enquanto me interessar, conveniência. Passou esse interesse que está em questão, não conte comigo mais. Isso é crise ética. A conveniência fica mais importante do que a verdade. A conveniência fica mais importante que a sinceridade. A conveniência fica mais importante que a justiça e o amor. E vamos falar de comunicação, estamos falando, vamos dar hoje bênção para Pascom. Hoje nós temos agências de publicidade especializadas em produzir notícias falsas para colocar na internet. Isso é crise ética. Crise ética aguda. Você tem agências, pessoas que estudam publicidade, jornalismo, marketing, estuda tudo que tem de novo aí para as comunicações. Para fazer o quê? Para montar uma agência de comunicação para quê? Para enganar as pessoas. Hoje nós temos agências especializadas em fake news. Agências que produzem notícias falsas, mentiras, e colocam na internet como se fosse verdade para confundir as pessoas, para enganar as pessoas. Isso é crise ética, é fugir da palavra de Deus, que é a verdade. E quem compra? As grandes empresas compram e pagam a conta. Muitas administrações públicas, agentes políticos compram e pagam a conta. Que essas agências não vivem de graça, não, são bem pagas. São muito mais bem pagas do que as que falam a verdade. Muitas delas pagam por políticos, por grandes empresas que pagam para prejudicar o povo. Essa crise é aguda, é o desprezo da palavra de Deus. E olha agora que nós vamos terminar a reflexão nas palavras incisivas de Jesus. Essas palavras que têm que arder na nossa consciência. Quais palavras devem arder na nossa consciência? De nada adianta o culto que me prestam, se quem não está frequentando a igreja, não ouve a palavra de Deus, está fazendo muita coisa ruim, aí já é lamentável. Mas se quem entra numa igreja faz isto, é muito pior. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os preceitos de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: isso aqui que precisa arder na nossa consciência. Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem, viu? São Paulo falou, São Tiago falou do puro. Os fariseus falaram, eles estão impuros porque não lavou a mão antes da refeição. O Evangelho falou, só não tinha lavado, mas elas não estavam impuras. Porque eles não estavam corrompidos por dentro. Impureza é corromper-se por dentro. E aqui começa então as impurezas. Quais são as impurezas que a torneira da nossa casa não lava? Quais são as impurezas que o sabão não lava? Quais são as impurezas que o perfume que usamos não faz exalar a podridão?
Escutai todos e compreendeis o que torna o homem fedento, impuro, indigno. Não é o que entra nele vindo de fora, mas é o que sai do seu interior. O que não pode sair do interior do homem não deve sair. Do coração do homem não deve sair más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Gente, isso está escrito aqui na Bíblia, palavra por palavra, já leram isso? Palavra por palavra. E essas palavras eu não preciso explicar. Todo mundo sabe o que são más intenções. Todo mundo sabe o que é imoralidade. Todo mundo sabe o que é roubo e assassínios. Todo mundo sabe o que é adultério. Todos sabem o que é ambição. Todos sabem o que é maldade e fraude. Todos sabem o que é devassidão, inveja, calúnia. E sabem também o que é orgulho e falta de juízo. Precisamos pedir a Deus que tenhamos uma espiritualidade que nos livre desses atos. Porque eles nos tornam impuros e nos faz perder o reino de Deus. Todas essas coisas más, saem de dentro do homem e são elas que tornam impuro o homem. Que nós, evangelizadores e catequistas, que parta de nós esse testemunho, para que ele seja vivido por todos a quem a palavra é anunciada.